Agora quero abordar mais um assunto muito importante, a revisão. Agora você já escolheu as palavras e você já as estudou. Mas ainda falta um passo muito importante se você quiser que todas essas palavras realmente permaneçam no seu cérebro para sempre. E esse passo é a revisão. Você sabe, eu comecei a trabalhar como professor de línguas quando eu tinha 13 anos, porque eu sempre tinha facilidade para explicar as coisas de um jeito que todo mundo pode entendê-las. Lógico que, na época, eu ainda não falei nenhuma língua estrangeira com fluência, mas o pouco que eu sabia já era suficiente para dar aulas para iniciantes, e eu conseguia explicar as coisas básicas muito bem. Os meus primos eram os meus primeiros alunos, e mais tarde eu comecei a ensinar outras crianças da minha escola. E mesmo com a tenra idade de 13 anos, eu já percebi uma coisa muito interessante. Havia alguns estudantes que estavam fazendo progresso constante, semana após semana, enquanto outros nunca estudaram em casa e nunca fizeram revisão do material. Você pode imaginar o que aconteceu com o segundo grupo? É isso mesmo. Eu tive que explicar as mesmas coisas para eles cada semana. Eles tinham esquecido praticamente tudo, como se a última aula nunca tivesse acontecido. Claro que isso fez o meu trabalho mais fácil, porque assim eu não tinha que preparar novas lições. Eu podia simplesmente ensinar-lhes a mesma lição da semana anterior e cobrar novamente. Mas eu não gosto de trabalhar assim. Eu prefiro ter novos desafios em vez de sempre fazer as mesmas coisas, e eu quero que os meus alunos obtenham resultados. E sem revisão, as aulas eram um desperdício de tempo. Tem uma coisa que você precisa saber sobre o cérebro humano. A nossa memória funciona através da formação de conexões entre os neurônios. Pequenas pontes entre as células do cérebro, células que previamente não tinham sido ligadas. Mas o problema é o seguinte, essas pontes são muito frágeis e eles podem quebrar facilmente e ficar desconectadas. Quando você tem qualquer pensamento novo, uma nova ponte está sendo estabelecida. Mas é só quando você repetir o mesmo pensamento com frequência que a ponte vai ser fortalecida e estabilizada. Só se você fizer uma revisão das coisas que você aprendeu é que você realmente vai conseguir lembrá-las. E existe uma estatística chocante sobre isso. Se você não fizer revisão do que você aprendeu hoje, você vai esquecer 80% do material dentro de 5 dias. Se você fizer revisão apenas uma vez no dia seguinte, você só vai esquecer cerca de 60%. Com 2 revisões você pode reter mais ainda, e se você fizer revisão do seu material entre 3 e 5 vezes, você realmente pode contar com a sua memória, mesmo depois de anos. E é por isso que é tão importante estudar de uma forma consistente. E também é por isso que eu recomendo estudar todos os dias. É muito melhor estudar por 20 minutos por dia do que estudar por 2 horas uma vez por semana. Cada dia que você fizer a revisão do material, as conexões entre as células do cérebro serão fortalecidas. E cada dia que você não estudar, as conexões ficam mais fracas. Se você parar de estudar por uma semana inteira, as pontes entre os seus neurônios já serão destruídas. E você vai ter que aprender as mesmas coisas novamente. Imagina só que desperdício de tempo e também de dinheiro. Você pode passar anos assim e gastar muito dinheiro sem obter nenhum resultado, e isso é a coisa mais frustrante que você pode imaginar. Um outro benefício da revisão diária é que ela cria um efeito de imersão. É claro que todas as técnicas de imersão que a gente aprendeu no módulo anterior são muito poderosas também. Mas já com a revisão diária, o seu cérebro recebe uma grande quantidade de dados dentro de um período de tempo muito curto. E é isso que vai permitir que você obtenha a competência inconsciente muito mais rápido. Se você não lembra do conteúdo do vídeo grátis da Fórmula Fluente, eu recomendo que você o assista mais uma vez agora no contexto dessa lição. Ele explica por que é tão importante estudar de uma forma consistente e fazer a revisão diária. E como eu mencionei no vídeo, estudar é um pouco como ferver água. Se você ficar tirando a panela do fogão, a água vai levar um tempo muito longo antes de começar a ferver. E até pode ser que ela não ferva nunca. A mesma coisa acontece quando você dirige um carro. Se você parar o veículo a cada 20 minutos, vai levar muito tempo para chegar ao seu destino. E com os idiomas é exatamente a mesma coisa. Se você dá continuidade ao processo, tudo vai começar a encaixar. E de repente, tudo vai até parecer muito fácil. Você deixa de esquecer o que você já tinha aprendido, e assim você vai ver os grandes resultados que você merece. Mais um ponto importante é fazer revisão com grit.
Você ainda lembra do capítulo sobre grit? O hábito de focar nas coisas difíceis em vez de perder muito tempo com as lições que você já tem facilidade. Pois bem, também recomendo que você faça a revisão apenas com as palavras que são difíceis para você. A gente já falou sobre isso em vários capítulos anteriores, mas se você passa muito tempo fazendo revisão dos vocábulos que você já sabe, você vai avançar mais devagar. O ideal é aproveitar de cada minuto para fazer uma de duas coisas. Ou aprender uma palavra nova, ou fazer revisão de uma palavra difícil. É como quando a gente aprende a tocar um instrumento musical. É muito tentador simplesmente ficar tocando as canções que a gente já sabe tocar. Mas o progresso verdadeiro só acontece quando a gente foca em canções novas e em partes difíceis das canções que a gente já aprendeu antes. A pior parte de passar muito tempo com revisão de palavras fáceis é que você está perdendo tempo que você poderia ter passado aprendendo palavras novas ou fazendo revisão de palavras mais difíceis. Por isso a gente tem o sistema dos pontos vermelhos no vídeo Vocabulário Hipnótico. E por isso a gente tem as 5 caixinhas para os flashcards.